Olá, meu nome é João Vitor, eu sou estudante de Publicidade e Propaganda na Universidade Federal do Ceará e sou aluno líder do Projeto Cores, que é o projeto que está concorrendo à final da categoria de ensaio fotográfico artístico aqui na Expocom. Bom, hoje eu vim falar sobre o nosso conceito, nosso objetivo e a produção do nosso trabalho. Ele veio em resposta a um trabalho de conclusão de disciplina da cadeira de Introdução à Comunicação. E o nosso principal objetivo era falar sobre identidade, sobre como as pessoas se identificam com a sua cor e como isso potencializa a nossa vida em diversidade, em pluralidade e em sociedade. Para a gente falar sobre isso, a gente também tinha que entender que existem problemas envoltos nesse tema. A gente não podia fechar os olhos ao racismo, à questão dos privilégios que existem na nossa sociedade. Então, foi a partir disso que a gente iniciou pesquisas sobre esses temas e sobre colorismo e sobre passabilidade, para podermos falar sobre diversidade sem fechar os olhos para questões importantes. Bom, a gente agora, sabendo o que queríamos e o que não queríamos para o nosso trabalho, a gente foi atrás das nossas referências, atrás de pesquisas aprofundadas para a gente consolidar o nosso conceito. A gente utilizou de ferramentas escritas, de artigos, textos na internet, até produtos audiovisuais, como curtas. O primeiro produto que a gente utilizou, produto escrito, foi o texto do site Justificando, feito pelo autor Márcio José Dias, que falava sobre a ideologia da cor e os danos do racismo no Brasil. Ele falava principalmente sobre os fatores que permitiam a vigência do racismo no nosso solo nacional. E ele afirma que isso acontece principalmente pelo individualismo, pelo egocentrismo. As pessoas são muito fechadas nas ideias delas mesmas. Então a gente volveu o nosso olhar para o nosso próprio tema. A gente queria que as pessoas entendessem sobre sua identidade, sobre essa certa individualidade, mas a gente não queria que isso se tornasse uma caixa, que isso atrapalhasse que as pessoas enxergassem as outras pessoas. Então consolidamos nosso primeiro grande objetivo. Falar sobre identidade, falar sobre quem somos, para poder entender as outras pessoas também. Nossa segunda grande referência foi o curta Dudu e o Lápis Cor de Pele. É uma historinha que conta sobre um menino que está na sua escola e decide fazer um desenho e colorir sua família. Ele pede à professora um lápis tom de pele e ela entrega um lápis cor salmão para ele e diz que aquele é o cor de pele. Ele questiona por que aquele é o tom de pele se não é igual a cor dele. Então ele chega em casa, fala com a mãe e que no outro dia vai na escola, pede explicações à professora, fala sobre racismo velado e enquanto o menino desbrava as ruas da cidade com um lápis na mão, vendo quem tem aquele tom de pele, ele percebe que existe uma variedade gigante. E nesse processo de encontrar alguém que tivesse aquele tom de pele, ele encontra uma mulher a quem ele fala essa questão e ela explica a ele que existe uma variedade tonal. Para explicar isso a ele, ela utiliza uma obra da Adriana Varejão, que é a obra Polvo, que a partir desse documentário, desse curta, virou também a nossa terceira grande referência. A história da obra Polvo fala sobre uma pesquisa que a Adriana fez com pessoas de diversas partes do Brasil, perguntando sobre como elas se identificavam, como elas viam a cor da pele delas. A partir disso, ela criou uma paleta de cores incrível, baseada nessas respostas. Então a gente já tinha 3 grandes referências e um questionamento motivador. Como você se identifica? Qual a sua relação com a sua cor? Então, no dia do ensaio fotográfico, a gente ia produzir uma peça audiovisual. E nessa peça audiovisual a gente tinha a pergunta, como você se relaciona com a sua cor de pele? E a gente teve diversas respostas. A gente percebia que as pessoas brancas, elas tinham uma relação mais de privilégio, de demorar para questionar. Não precisavam questionar porque não sentiam essa questão racial muito forte a eles. E a gente já percebia, quando a gente falava com as pessoas negras, a identificação com a cor era muito mais tardia. Sentiam as marcas que a sociedade deixava e decaía sobre sua cor desde cedo. Depoimentos fortes sobre aceitação dentro da sua própria casa, sobre não se ver nos programas, sobre não se ver na TV, em tudo nas produções que assistia, que consumia.
fazia elas simplesmente negarem sua cor. Então, a gente já tinha essa ideia, a gente já sentia que isso podia acontecer para fazer o trabalho, mas quando a gente chegou lá e fez, viu realmente essas histórias reais, a gente percebeu o quanto é danoso, o quanto o mundo ainda não entendeu o conceito de se entender e respeitar o outro. Entender que o mito da democracia racial, ele não é aplicável em nenhuma maneira. Não dá pra gente falar de diversidade sem problematizar também o assunto. Não dá pra gente falar de diversidade sem mostrar que a gente ainda tá engatinhando para falar sobre um tema tão importante. O grande ponto não é apenas como a gente se identifica com o nosso tom de pele, mas é como a sociedade vê esse tom de pele e dá valor a ele, negativo ou positivo. Infelizmente, são pautas que a gente deve avançar, devem ser discutidas. Projetos como esse, desde cedo e cada vez mais aparecendo, são capazes de plantar uma semente de esperança na humanidade, na sociedade, e era muito também da nossa grande meta. Falando um pouco sobre a produção do nosso trabalho. A gente fez uma seleção de modelos com pessoas da faculdade e a gente tinha um desafio, né? A gente precisava fazer um ensaio fotográfico e isso demandava um local, isso demandava iluminação e demandava equipamentos. A gente pediu ajuda dentro da faculdade mesmo, a partir de outros projetos, onde a gente conseguiu câmera, iluminação. Local foi uma sala da própria universidade. Fizemos a montagem de um estúdio adaptado e assim recebemos nossos modelos convidados para finalmente a captação das fotos, né? E foi um processo muito lindo, foi um dia muito incrível. A gente conseguiu o que a gente queria, eles entenderam demais o nosso objetivo e abraçaram a ideia. E deu muito orgulho de ver todo o processo finalizado. A gente viu o quanto o nosso projeto podia impactar, enquanto o nosso projeto é importante e muito por isso a gente colocou ele aqui na ExpoCon. A gente precisa debater esse tema e cada vez mais. Bom, então é isso. Eu agradeço muito a oportunidade que a ExpoCon está nos dando de chegar até a final dessa categoria. Nosso projeto é muito importante para a gente e eu espero que também seja importante para vocês, que seja mais que apenas um trabalho e que nossa mensagem seja transmitida da melhor forma possível. Obrigada, ExpoCon, pela oportunidade e é isto. Obrigada!